Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um Teste Exclusiva e hoje com um convidado especial. Se vocês verem ali na camisa dele, hoje ele joga no Botafogo da Paraíba, mas pessoal, principalmente pessoal de Rio Claro, conhece muito bem o Marcelo Augusto, que foi zagueiro do Velo Clube nesse ano, na Série A1, na volta do Velo Clube à Série A1 depois de muito tempo. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Muito obrigado por falar com a gente. Olá, olá, tudo bem? Sim, graças a Deus. Eu que agradeço o convite de vocês e a oportunidade de estar falando não só sobre o Velo Clube, mas também um pouco sobre a minha história, sobre a minha carreira. Para começar, então, eu queria fazer um balanço com você do que foi esse ano do Velo Clube, né? A gente, quando sobem o Velo Clube Noroeste, a gente imaginava as duas equipes num patamar meio igual, meio parecido. Via elas brigando de igual para igual com todas as equipes da Série A1 que estavam há mais tempo. E o que a gente viu no final foi um Velo Clube que salvou antes do que o planejado ainda, que teve tranquilidade, conseguiu não correr muitos riscos. Queria saber de você que balanço você faz esse primeiro semestre da sua carreira, do seu como jogador, e também da campanha do Velo Clube na Série A1 depois de muito tempo, Marcelo. Então, Gabriel, eu faço um balanço muito positivo, né? Foram 42 anos, se eu não me engano, que o Velo Clube não tinha esse acesso para a Série A do Paulistão. E, como você disse, né? A gente entra num campeonato ali como um patinho feio, vamos dizer assim, né? Na linguagem do futebol. Mas, cara, foi um primeiro semestre ali onde a gente conseguiu representar muito bem a camisa do Velo. E acredito, assim, que não só para mim, mas para todos os torcedores também, foi um ano histórico, né? Onde acredito que foi a primeira vitória contra um time grande paulista que a gente venceu o Santos. Tivemos boas apresentações na Arena Corinthians, empatamos com o São Paulo fora de casa. Então, assim, foi um primeiro semestre assim que eu acho que não daria para ser melhor, né? Dentro das nossas possibilidades, dentro do tamanho do desafio que é jogar o Campeonato Paulista, né? Diante de grandes equipes e assim os pequenos gigantes, como diz o Guilherme, né? Meu ex-treinador, que aí você pega Novo Horizontino, Mirassol, que são os pequenos gigantes, que são clubes que tem uma estrutura gigantesca, mas ainda em proporções de história não se compara a Santos, Palmeiras, Corinthians, enfim. Então, assim, foi um grande desafio, mas eu balanço assim foi um balanço muito bom assim desse primeiro semestre, que assim ficou gravado na minha carreira e na memória também de muitos velistas aí, com certeza. E por falar em professor Guilherme Alves, virou ídolo, né? Não tem nem que falar, ele subiu para a Série A1 com o Velo Clube. Queria que falasse um pouquinho para a gente do que é trabalhar com o Guilherme Alves, o quanto o Guilherme tem parcela de culpa no sentido de da boa campanha do Velo Clube na Série A1. Meu amigo, assim, o Guilherme foi um privilégio trabalhar com ele, né? Tive duas oportunidades. Antes, conheci ele no Água Santa e depois agora no Velo Clube. Assim, ele é um dos principais ou o principal responsável, né, por essa ascensão do Velo. É um cara que, pô, nos passa total confiança, assim, que acredita muito no atleta que ele escolhe ali. É impressionante, assim. Ele usa uma frase que a gente até ri, ele fala assim: eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos, né? Então, assim, é um cara que, assim, eu particularmente tenho muito a agradecer a ele, né? Tanto é que quando acabou o Campeonato Paulista, eu até agradeci por ele ter acreditado no meu trabalho e no trabalho de muitos outros, né? Uma informação de bastidores, quando a gente se apresentou para poder fazer o Paulistão, aí ele foi falar sobre o Campeonato Paulista, que ele tinha já comandado outros clubes, que muitos jogadores mudaram a vida jogando um Paulistão. E aí ele fez uma pergunta: quem tinha jogado Paulistão? E ninguém tinha jogado Paulistão ainda. Então, assim, um cara que tem um olho muito bom para jogador e tem uma coragem que talvez alguns treinadores não tenham, né? Então, assim, eu acho que uma das maiores características dele, assim, lógico, é um excelente técnico, o seu padrão de jogo, a forma de conduzir o grupo, mas essa de acreditar no jogador, de apostar, né? A coragem que ele teve ali de apostar em todos os jogadores que ele selecionou e entender que assim que no final daria certo, né? E cara, assim, sem palavras, assim, só agradecer mesmo e elogiar o trabalho dele. E você falou agora no começo sobre as duas partidas emblemáticas da campanha do Velo Clube na competição. Foi a vitória contra o Santos em casa por 2-1 de virada, né? Ou não, Não, foi 2-0, né? Fez 2-0. foi 2-0 depois isso.
E o empate contra o São Paulo lá em Brasília. Isso. Qual das duas partidas você acha que foi o ponto alto da campanha do Velo Clube? Qual foi a principal atuação do Velo Clube? Acho que importância é o Santos pelos 3 pontos, mas em atuação, em qual das duas o Velo chegou mais perto do perfeito, assim, na visão do que vocês tinham apresentado até então? Olha, assim, as duas têm características diferentes. Por exemplo, contra o Santos, foi a primeira vitória nossa no Paulistão. Eu não sei, não vou me recordar também, tem que dar um Google para ver quando foi a última vitória do Velo no Campeonato Paulista, enfim, não, isso eu não sei te responder. Mas o que eu posso te falar é que as duas têm características distintas, mas a primeira foi a nossa primeira vitória no Campeonato Paulista, que acho que a gente tinha vindo de três resultados assim meio que adversos, né? Tínhamos perdido pelo Noroeste, um confronto direto, né? Em casa, na estreia. Nosso torcedor, né? Fez um show, mesmo a gente tendo perdido de 2-0. Depois a gente, se eu não me engano, saímos para jogar contra o Red Bull, empatamos até os 44 do segundo tempo, faltando assim menos de um minuto, tomamos um gol. E sabíamos que era um ponto muito importante para nós, se tratando do Red Bull fora de casa. E aí, assim, também jogamos contra o Corinthians, né? Uma partida que dificilmente venceríamos, mas fizemos uma bela apresentação. Então, assim, a gente estava precisando de uma vitória e nada mais melhor do que contra um grande clube, que é o Santos, né? Um escudo que dispensa comentários e diante do nosso torcedor, onde, assim, nos faz dizer assim, olha, como o Guilherme disse, falei que vocês eram capazes, né? Então, assim, onde nos traz para a competição, onde nos dá um fôlego, nos coloca a sonhar mais alto, né? A não ser mais o patinho feio, aquilo que as pessoas de fora diziam, mas um clube que veio para ficar e veio para fazer história. Já contra o São Paulo, já estava mais perto ali da reta final, onde a gente contava ponto a ponto contra os nossos adversários diretos, Noroeste, Inter de Limeira, Água Santa, para permanecer no Paulistão, né? Então, assim, eu não fiz o jogo, eu estava suspenso no jogo, mas se não me falha a memória, a gente empatou no final também, com o gol do Jefferson Nem. E assim, contra uma equipe que também dispensa comentários, né? Uma equipe muito boa, com grandes jogadores, né, de nível mundial. Então, assim, isso só reforça mais a crença do Guilherme nos jogadores, o perfil de jogador, aquilo que o Velo Clube veio para fazer no Paulistão, né? E também tem algo histórico que a gente conquistou, que foi a vaga para a Série D, né? Então, assim, foi incrível mesmo esse primeiro semestre. E olha, quando a gente vê, por exemplo, quem estava nesse elenco, a gente puxa por você, tem uma bagagem muito interessante, muito legal, uma experiência muito grande. E o elenco inteiro do Velo, embora nunca tivesse disputado uma Série A1, era feito de jogadores experientes, né? No geral, eram muitos jogadores experientes. Foi essa experiência que fez com que a equipe crescesse de rendimento durante a competição, Marcelo? Não, acredito que sim, um pouco da nossa experiência, né? Porque com o passar dos anos você vai jogando com vários jogadores, você vai vendo que o que nivela você daqueles que estão no mais alto nível do futebol brasileiro são pequenos detalhes e questão de oportunidade, né? Porque o futebol em si tem muitos jogadores de alto nível, muitos jogadores com potencial gigantesco para pouco espaço, né? Se você é fã de futebol, gosta de jogar futebol, você vai relembrar de amigos da infância e falar, caramba, aquele garoto era craque. E assim, mas não teve espaço, né? Então, assim, ainda mais para você estar em clubes de primeira divisão. Então, assim, essa experiência eu acredito que traz assim esse nível de confiança, né? E volto a dizer, um técnico que acredita e que não tem medo de colocar os jogadores e que tem um feeling para jogador e fala, não, esse aqui vai dar conta do recado. Você tem noção? É algo muito interessante. Pô. Tinha jogador que tinha jogado um ano anterior a Bezinha, cara. A Bezinha. E foi titular, e ele confiou, ele acreditou e colocou. Entendeu? Então, assim, isso não é fácil. Para quem é mais experiente, assim, não é fácil o cara apostar, a diretoria também comprar a ideia, né? Porque é um,
São vários fatores para você tá ali jogando, então não é fácil. Então, assim, acredito que essa confiança que ele nos passou, também essa experiência de que a gente entender que é possível, né? Fez com que a gente tivesse essa crescente aí no campeonato. E não só ser possível como foi, né, Marcelo? Então, uma campanha muito legal do Velo Clube aí. E aí a gente vai chegando a 10 minutos de entrevista. Agora, para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como está esse segundo semestre seu, né? Porque você sai do Velo para disputar uma Série C, uma camisa pesadíssima, que é do Botafogo da Paraíba, uma torcida gigantesca. Como que está sendo aí esse comecinho do segundo semestre do Marcelo? Cara, olha, tá sendo uma experiência incrível. Eu me sinto assim muito privilegiado e honrado de estar vestindo a camisa do Botafogo da Paraíba. Temos grandes desafios na competição, né? Precisamos de uma sequência positiva aí, vamos dizer assim. A gente, a gente com muita humildade, a gente pelo elenco que a gente tem, pela projeção do clube, por tudo que a torcida representa, que a camisa, o escudo, enfim, tudo que esse clube representa, a gente julga que a gente deveria estar ali na zona de classificação ali. Estamos a 4 pontos, né? Então acreditamos que agora é o momento, né? Agora é o momento da gente poder ter essa sequência, tá funilando já o campeonato, né? O ano também se está funilando já para essas equipes que jogam, né, Série C, enfim. Então acreditamos que agora é o momento, a gente está bem confiante, né, cara? E particularmente falando agora sobre o Marcelo, para mim está sendo um privilégio, uma experiência muito boa, poder vestir o escudo, poder ter esse calor da torcida, uma cidade incrível também, que a minha família tem gostado bastante, e poder fazer história em um clube tão grande, né, no futebol brasileiro. Então, assim, para mim tem sido um grande privilégio e só tenho sentimentos positivos daquilo que tem acontecido aqui. Tudo bem, muito obrigado por falar com a gente, Marcelo, por aceitar o convite. Obrigado também pelo que você fez pelo futebol paulista no primeiro semestre. Agradeço muito pela nossa entrevista. E para você que ficou até aqui, que assistiu até o final, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque durante toda a Copa Paulista estaremos aí falando com atletas que jogaram em São Paulo, que estão jogando em São Paulo, que vão jogar em São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela presença. Parabéns aí e boa sequência para você na temporada. Espero que você volte ao futebol paulista logo em breve. Mas muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau. Um abraço a você e a todos os ouvintes aí, tá bom? Tudo de bom. Valeu, obrigado.